no Despertar de Conexões da apostila, assim, tá bem breve, né, mas é um convite, né, para a gente se observar mesmo e perceber, né, quais são as necessidades, né, que nós temos, tanto dentro da nossa trajetória de busca, né, quanto da nossa busca pelo autoconhecimento, né, e tudo mais, mas pelo que nos chama, né, em relação à espiritualidade. As conexões que a gente tem, normalmente, eu acredito que vêm da nossa linhagem, né, tanto ancestral, quanto de vidas, né, vidas que a gente já viveu, que a gente não se lembra, mas que a gente vem resgatando, né, através de sensações, através de intuições, de memórias, até muitas vezes, né, pessoas que têm acesso a memórias das vidas passadas, eu não tenho, mas é de um grande sentido, assim, que a ancestralidade, né, me acompanha e vem aqui trazendo, né, esses ensinamentos. Então, esse despertar, ele vai acontecer de uma forma diferente para cada mulher, né, porque nós somos seres diferentes, né, apesar de sermos mulheres, nós somos diferentes, cada uma com a sua vivência, com a sua história, né, com o seu sentir, né, com as suas conexões já, muitas vezes já estabelecidas, né, às vezes ainda em construção, né, às vezes ainda, né, sentindo, né, de se abrir, às vezes não tem essa conexão com nenhuma linha espiritual, com nenhum saber, aí vem aqui também conhecer, né, a medicina, conhecer esses saberes, buscar esses saberes, então é sempre um despertar, de certa forma também individual, né, mas não deixa de ser um processo muito profundo, né, onde a gente escolhe, né, a nossa forma de busca e vai agregando ali tudo que a gente tem de bagagem, né, então é profunda, porque a nossa bagagem, ela é profunda, né, nossa vivência, só a gente sabe o que a gente viveu, só a gente sabe o que a gente passou, né, o que a gente sente no coração, então, dentro desse sistema que a gente vive, né, que é esse sistema patriarcal, a gente é, muitas vezes, né, bombardeada, assim, né, por muitas informações, né, e justamente assim, pela religião que é, né, mais forte, que está forte, né, nesse sistema, né, então a gente tem, assim, desde nossa infância, né, essas religiões mesmo, né, sendo nos apresentada, sendo nos colocada, né, para que a gente siga, para que a gente, né, siga esses padrões sociais, né, de acordo com o que as religiões propõem, né, do que é aceitável, do que não é. E quando, muitas vezes, a gente já vai, né, para a fase adulta, né, e começa a buscar essas conexões que são diferentes, às vezes a gente é julgada, né, às vezes a gente não é aceita, o movimento da... Só um minuto que as minhas cachorrinhas, elas estão num, numa alegria eufórica aqui. Tá bom. Todo dia assim. Tá certo. Então, às vezes a gente é julgada, né, por conta das escolhas de caminhos espirituais que a gente faz, né, então, por exemplo, a bruxaria, né, ela tem já, né, esse viés, assim, das pessoas olharem com um olhar um pouco preconceituoso, né, eu falo por mim, assim, pela minha vivência, né, então, é muito bacana a gente começar, né, assim, realmente, a se empoderar daquilo que a gente acredita, né, porque assim, a gente se colocando também, né, apresentando para o mundo da forma como nós vivemos e somos, né, aí o mundo também começa a receber essa pluralidade, né, de caminhos espirituais. E eu sinto que hoje, né, a gente tem esse privilégio, de certa forma, né, apesar de ainda ter muita coisa acontecendo, né, em relação a abusos em relação a mulheres, né, em relação a crimes contra as mulheres, da gente ainda ter um pouco mais de liberdade do que nossos ancestrais, se a gente for comparar, né, as nossas avós, as nossas bisavós, né, elas não tinham essa liberdade que nós temos hoje, então a gente, de certa forma, tem um pouco mais, né, então eu agradeço muito, assim, por poder, né, e agradeço aos nossos ancestrais mesmo, né, que pavimentaram esse caminho, né, que
passaram tudo que passaram para que a gente pudesse hoje estar aqui, buscando o que o nosso coração sente, né, se aprofundando em saberes que são diferentes do que são impostos a nós, e podendo compartilhar, conectar as outras mulheres. Então, sou muito grata, né, a isso. E um desses processos de conexão é nós tentarmos nos conectar, né, com as nossas ancestrais, né, com as mulheres que vieram antes de nós, mesmo que a gente não tenha as conhecido, o nosso sangue, né, só o nosso sangue, ele já contém esse DNA, né, de todas elas, as nossas conexões, né, espirituais, com certeza, elas estão ali nos guardando, nos acompanhando, né, nos olhando, mesmo que de longe, né, às vezes muito perto, como guias, né, muitas vezes, como os mentores, né, normalmente pelos estudos, né, elas, no espiritismo mesmo, fala sobre isso, que a maioria dos nossos guias, nossos mentores, são os familiares mesmo, né, que estão aí nos acompanhando na nossa jornada, para que a gente possa chegar, né, a um lugar bacana dentro da nossa própria missão, propósito de vida. E eu acredito que a nossa, sempre falo isso, que a nossa missão é ser mais humana, né, ser mais humana, ser melhor a cada dia, mas eu tenho certeza que cada um de nós vem, né, com um propósito a realizar, e vem com algo específico dentro da própria história e jornada. Então, a gente começa com essas conexões, né, agradecendo aos nossos ancestrais, pedindo essa permissão, pedindo esse aval, né, e pedindo perdão também pelos nossos erros, né, pelas nossas falhas, para que a gente possa seguir o nosso caminho conectado, né, com o nosso coração, com as conexões que a gente precisa ter, para que a gente consiga concretizar, né, esse servir, esse trabalho, justamente com a medicina, né, que é uma medicina que traz, assim, conexões que estão ligadas ao nosso coração mesmo, ligada, né, à nossa história, as nossas linhagens. Ela trabalha com cada pessoa de uma forma justamente por isso, para que ela possa chegar a todos os corações. É uma medicina que ela abraça mesmo, né, ela acolhe mesmo todas as pessoas da forma como cada uma precisa, como cada uma, né, necessita naquele momento de trajetória, né, de busca, ou de morte e renascimento. Então, a medicina que ela nos traz, né, essa oportunidade de se trabalhar, mesmo que em cada momento de uma forma, ela nos acompanha, né? Uma medicina que nos acompanha, que nos nutre, que nos dá força dentro desse processo. E esse despertar de conexão também é muito importante a gente fazer, né, as nossas meditações para analisar mesmo, para perceber o que a gente precisa realmente de fato fazer, se são limpezas, né, se são processos de devoções, por exemplo, ou de conexões, né, tem pessoas que não têm esse processo da devoção em si por alguma deidade, né, mas eu falo que se você não tem a devoção, né, não sente a devoção por alguma deidade, ou por alguma imagem, né, que a gente possa ter a devoção pela natureza, né, pela própria natureza que se manifesta para nós aqui nessa matéria, né, a natureza que é tão divina, né, que é tão colorida, que é tão maravilhosa, que é tão alegre, né, que a gente possa ter essa devoção pela essa natureza que eu acredito que é o divino manifestado aqui nessa matéria, né, a divindade aqui manifestada é a natureza. E tem algo mais divino nessa matéria que a natureza? Eu não acredito que tenha, eu acho que é a natureza por si só, e nós somos parte dessa natureza também, nós não estamos separados dela, nós estamos unidas, né, de forma intrínseca mesmo. Então, se a gente não tiver a conexão com alguma deidade, né, que a gente sinta de trabalhar, porque também o processo devocional para cada uma vai ser diferente, a gente consegue trazer Cacau também para esse estudo devocional, né, de consagrar a medicina, de se conectar, de fazer o nosso estudo devocional, né, claro que cada uma realmente vai ter uma forma de trabalhar, cada deidade, né, ou cada linha de conexão espiritual específica, mas a natureza, ela nos acolhe de formas muito abrangentes também. Então, eu acredito que ela é a nossa maior, assim, além de ser o nosso maior exemplo, né, ela é a nossa maior divindade aqui, né, que a gente pode tanto se conectar, né, quanto viver, né, sem ela a gente não vive realmente. Então, que a gente possa ter essa devoção pela natureza para que a gente possa também ter essa relação de mais respeito, de mais amor, né, imagina, eu vi essa frase esses dias, imagina se todas as pessoas vissem a natureza como Deus. Nossa, eu acho que ia ser totalmente diferente, né, ia ser divino mesmo,
a gente não ia estar passando por essas questões ambientais, né? O planeta está até mudando de polo por conta das questões ambientais. Imagina uma coisa dessa? Então, é muito sério, né, isso tudo, é muito realmente, assim, complexo, né, então, quando a gente passa a enxergar a natureza como divina, a gente trata ela de acordo, né, então, esse processo de despertar, né, muitas vezes, não é só um despertar interno, né, que primeiramente eu acredito que começa dentro de nós, né, porque não tem como a gente perceber algo externamente se a gente não percebe dentro, mas ela também acontece, né, no externo, ela acontece da gente observar, né, observar a natureza, observar aquilo que nos liga, né, que nos chama, os sinais, né, que vem chegando para nós, os símbolos, né, então essas conexões, elas vão chegando para nós, muitas vezes também através da nossa intuição, daquilo que vai nos chamando, mas também às vezes através de pessoas mesmo, né, pessoas que vão chegando no nosso caminho, vão trazendo as mensagens que a gente precisa ouvir, às vezes trazendo ali, né, um convite para nós, né, vamos ali, né, fazer um estudo, né, em uma ritualística, né, com cacau, ou fazer, né, por exemplo, um processo devocional, ou enfim, né, para mim, assim, na minha jornada chegou muito através de pessoas, né, e eu acredito que para muitas de vocês também, né, as pessoas vieram convidando, né, vamos consagrar uma medicina, que medicina que é essa? E é uma medicina, e daí várias pessoas, né, fazendo o convite, então é um chamado, né, isso acontece, então, as conexões, elas vão chegando e acontecendo da forma como elas precisam chegar até nós, né? Porque às vezes a gente não está, mesmo que a nossa intuição diga, né? Às vezes a gente não está tão conectada a ela a ponto de seguir o que a nossa intuição diz. Então é importante que a gente trabalhe a nossa intuição, né? Para que a gente fique conectada mesmo com o sentir, né? O sentir do coração, né? O que vem trazendo. Então, quando a nossa intuição fala, é importante que a gente consiga também seguir a nossa intuição. Às vezes é difícil, eu, por exemplo, sou uma pessoa teimosa. Às vezes a intuição fala, eu não, vou por aquele caminho ali diferente. Sentindo o que a intuição tinha falado. E teimoso, falando, não, eu vou para outro caminho. E aí acaba que não dá certo, acaba que acontece um monte de coisa. Aí vem a mensagem da espiritualidade. Olha, eu mandei ali através da intuição para você uma mensagem, você não ouviu. Então, é importante que a gente siga a nossa intuição e trabalhando esse sentir, né, da intuição, essa comunicação com o nosso coração, né, e às vezes é um simples pensamento, né, que a intuição vem trazendo, então é importante a gente meditar mesmo, para se ouvir. Quando a gente medita, a gente ouve, né, o que as nossas vozes, né, estão falando, então as vozes, tanto, né, da nossa parte mental, né, que na nossa na maioria das vezes não são nem nossas, né, essas frequências, são só, né, ondas de rádio que estão passando e a gente vai captando aquilo que a gente se identifica, mas também o que o nosso coração diz, né, a voz do nosso coração. Então, é importante a gente meditar dentro desse processo, sempre. Se conseguir fazer essa meditação juntamente com a consagração da medicina, é muito bacana, porque a medicina também, ela é uma consciência, ela é um canal de conexão, e ela vai, né, também trabalhando o nosso canal de conexão, para que a gente se torne um canal de conexão ancestral, dentro desse processo de busca, né, a gente vai se conectando com as medicinas, e as medicinas, elas têm as próprias linhagens ancestrais, mas como eu falei, a gente também tem a nossa, né, então a gente pode se tornar um canal de conexão ancestral com o que a gente já tem de bagagem, né, com as linhagens que a gente já vem aí resgatando. Então, quando a gente medita em conexão com a medicina, ela vem também nos ensinando, nos trazendo insights, nos trazendo até mesmo, às vezes, rezos, né, músicas, poemas, né, ou, enfim, ensinamentos, né, que a gente também pode passar adiante e conectando a esse propósito, o propósito do servir, o propósito do compartilhar, de conectar as pessoas, e é importante também que a gente consiga estruturar um cantinho, aqui, é hoje mesmo, o desafio do altar, que a gente consiga, né, estruturar ali um cantinho nosso, né, seja um altar, seja um lugar dentro de um quarto, ou da sala, ou enfim, onde a gente possa ter essa possibilidade de ali, né, centrar e ter esse espaço para se conectar,
né, alguns momentos durante a nossa jornada, ou durante uma vez ao dia, né, quando for possível, mas que a gente tenha esse lugar firmado, né, com elementos, e normalmente os elementos da natureza, eles são carregados, né, tanto de energia quanto de consciências também. Então, dentro do altar ali, eu sugiro, né, que a gente coloque, às vezes, elementos naturais, né, como cristais, como plantas. Eu gosto de trabalhar com os 4 elementos também, que é a água, que é o fogo, a terra, o ar, né, usando ali um incenso, né, então é possível que a gente use esses elementos dentro do altar. As imagens, caso, né, vocês sintam no coração, nós temos aqui dentro da apostila a proposta de se conectar, né, com a deusa Ixcacau, com a deusa Ixchel, né, nós temos a oração, nós temos o poema, o deus Exua também, que é o deus do comércio, né, que também traz essa força para a gente, da prosperidade, do fluir, né, da troca equilibrada. As sementes de cacau, né, elas se tornaram também uma moeda, então ele também vem trazendo, né, essa força da troca para a gente equilibrada, que a gente possa equilibrar, né, e receber de acordo com o nosso servir, receber, né, de uma forma também equilibrada com aquilo que a gente disponibiliza para o mundo, que a gente possa receber também de uma forma bacana. Então, temos as sugestões, mas o altar, ele fica, né, ali à disposição da sua forma, como você trabalhar ele, quanto mais você trabalha esse altar, mais ele se fortalece, né, e o altar é um ponto de conexão mesmo, né, é um ponto de irradiação, onde muitas vezes, né, aqui, por exemplo, eu tenho bastante altares na minha casa, e se tem algo, por exemplo, que precisa ser, às vezes, limpo, né, se tem alguma demanda que precisa ser quebrada, algo que precisa ser encaminhado, normalmente o altar, né, faz esse trabalho por nós, para que a gente não fique passando por processos de saúde, né, às vezes debilitar a nossa saúde, ou também os nossos bens, né, então o altar, ele recebe, né, muitas vezes também, algumas cargas para que ele possa ali, né, encaminhar essas cargas energéticas. Então é normal também isso acontecer, de algo quebrar no altar, né, às vezes acontece mesmo, e quando quebra, também é importante que a gente despache, né, mande para o lugar, assim, se for, né, algo natural, de volta para a natureza, né, para o lugar dali de onde a gente retirou, né, de volta. Se for vidro, né, despachar assim, colocar de uma forma segura também, no lixo mesmo, não tem problema, mas que a gente faça, né, essa limpeza também dos nossos altares. É importante que a gente mantenha sempre viva, né, os nossos altares, né, os nossos lugares, pontos de conexões, para que todas as vezes que a gente vá se conectar, tudo esteja equilibrado, em harmonia, para que a gente possa fazer essa conexão de uma forma fluida, né, e limpa, assim, com as informações chegando, fluindo. Então, a gente tem esse desafio, né, uma proposta de desafio. É claro que não é obrigatório, cada pessoa sente da sua forma de trabalhar, mas deixo aqui sempre as propostas, né, de fazer esses desafios, assim, trabalhando dentro dessas conexões, né. Então, é importante que a gente faça essas reverências também, né, tanto a nossa espiritualidade, quanto a nossa ancestralidade, e a medicina também, a gente pode colocar também os frutos da medicina, as sementes da medicina, caso a gente tenha, né, esse acesso ao fruto, às sementes, pode colocar um pedacinho de cacau no nosso altar, né, ou até mesmo consagrar a barra, né, a barra que a gente vai usar dentro do aprofundamento, que a gente usa no aprofundamento, a gente pode consagrá-la antes de fazer o processo de consagração mesmo, a gente pode colocar a barra, né, acender uma vela, colocar os elementos e pedir, né, a espiritualidade que nos rege, que nos guia, que ela consagre, né, que ela abençoe essa barra, né, que ela faça a limpeza energética, que ela faça essas conexões acontecerem de forma conectada com o nosso propósito, né, de uma forma equilibrada. Então, a gente pode conectar também com as consagrações, né, consagração no altar mesmo. Também a gente tem práticas, né, que, por exemplo, o ritual do sopro, né, eu sugiro que possa ser feito, né, na lua nova, e a gente pode fazer esse processo da conexão com o sopro, tanto com o cacau em pó, né, mas também com a canela, né, que a gente pode também fazer para prosperidade, né, muitas vezes a gente vê as magias de prosperidade dia primeiro, né, começar soprando canela, então também é bacana, assim, unir essas práticas, né, que são conectadas
as consagrações. Então, primeiro, né, o primeiro dia do mês, sentar para consagrar cacau, aproveita, já sopra a canela, né, já faz isso em conexão com o nosso momento de conexão com a medicina. Então, também aqui seguindo, né, a proposta de despertar as nossas conexões, se não for dentro, né, dessa proposta de conexão, né, de conectar com linhas espirituais, com práticas espirituais, a gente pode conectar as nossas conexões, né, que são esses despertares, com a arte, com a dança, né, não necessariamente precisa ser firmada em uma linha espiritual, caso não sinta, não há problema, né, a gente tem formas de despertar, como eu falei, diferentes para cada uma, então pode ser através da dança, né, da criação, né, da arte, então eu gosto muito, né, de fazer a arte conectada, né, com os produtos mágicos que eu faço, as alquimias também, elas podem ser feitas, né, então, através do canto também, a gente pode fazer essa conexão, né, o rezo, o canto, os instrumentos musicais, eles nos conectam muito também, eles também são canais de conexão, então a gente pode trabalhar dessas formas também, não precisa necessariamente ter uma linha espiritual envolvida, mas cacau, né, por ser uma medicina muito volátil, ela também, ela facilita, né, as conexões artísticas, a dança, o canto, então é importante que a gente se permita, mesmo que seja algo que a gente não esteja sentindo ou familiarizada, mas que a gente se permita experimentar, por exemplo, consagrar um dia a medicina e desenhar, consagrar a medicina e pintar, né, consagrar e cantar, né, ou tocar algum instrumento, que às vezes a gente tem um instrumento em casa que a gente tá lá, um dia eu vou tocar, e o instrumento tá lá guardado. Então, às vezes pegar esse instrumento e trabalhando, sentir, né, de conexão com esse instrumento, também é possível que a gente consagre o instrumento, às vezes o instrumento, ele tá também muitas vezes guardado, né, ou não tá ali sendo usado, porque ele está sem energia, né? Ele precisa, assim, de uma intenção, né? De um propósito, e às vezes a gente colocando um propósito, acendendo uma vela para esse instrumento, e trazendo ele para as consagrações, se torna um instrumento de poder muito poderoso, realmente. Então, é possível que a gente faça essas conexões com os instrumentos, e trazendo a medicina, a gente potencializa cada vez mais, né? Então, é muito gostoso, né, além de ser algo muito importante dentro da nossa caminhada, de despertar, né, as nossas conexões, de despertar nossa guardiã interior, que é realmente a gente descobrindo isso, né, que nos chama, descobrindo o que faz o nosso coração vibrar, é muito importante dentro da nossa busca de servir a medicina, para que a gente possa estruturar um bom trabalho, um bom servir, né, para que as pessoas possam também sentir essa conexão. Às vezes a gente tem, né, empecilhos, tem pedras no caminho, que também a gente trabalhando, né, com energias, a gente fala, né, de uma medicina que é uma medicina da floresta, que é uma medicina indígena, né, e os indígenas, eles acreditam muito, né, em espíritos mesmo, né, em que que espíritos estão em tudo, que tudo são espíritos para eles, né, eles têm essa visão de que a árvore é um espírito, de que a pedra é um espírito, de que nós somos espíritos, então a gente trabalha com energias, com consciências, né, e então é importante que a gente esteja firmado, né, e consiga fazer isso acontecer de uma forma bacana para a gente e para as pessoas. Então é importante a gente firmar no dia a dia, né? E quando a gente firma no dia a dia, às vezes os empecilhos são menores. Eu falo por mim, pela minha experiência própria, né? Que às vezes acontece da melhor forma, às vezes não, mas eu percebo assim, observando, né? E às vezes me falta mesmo esse foco, né, em colocar no dia a dia, assim, colocar horas mesmo em cima disso, né, colocar ali o foco em cima de despertar as conexões, né, fazendo as práticas diárias, né, quando a gente faz somente em ritualísticas, é um tempo muito grande de espaço, então no dia a dia é onde a gente vai realmente sentir mais, é onde a gente vai trabalhar mais, eu acredito que a prática, né, ela realmente leva ali a, a perfeição, acho que perfeição, né, só o divino, mas ela leva mesmo a gente a chegar em lugares onde a gente consiga, né, ficar satisfeita com aquilo que a gente construiu ao longo do processo do caminhar mesmo, daqui
a nossa apostila para não perder o nosso cronograma. Sim, então, dentro desse processo de servir, né, eu sempre gosto de trazer a aula dentro da plataforma da Edux. Então, eu vou continuar falando, né, para quem vai entrar na plataforma da Edux, sobre esse processo de servir a medicina, despertar essa conexão para outras pessoas, né, que estão ali presentes, é, mas é importante também já ressaltar, né, que quando a gente estiver em prática, né, com as outras mulheres, né, quando a gente estiver em conexão com outras mulheres, respeitar, né, as conexões que elas têm, respeitar essa pluralidade, né, respeitar sem julgamentos, né, sem imposições externas, né, é importante que a gente faça também esse exercício, porque realmente, assim, como eu falei no começo, nós somos diferentes, nós temos vivências diferentes, então, somos diferentes ao mesmo tempo que temos, né, muitas particularidades parecidas, então, é importante que a gente trabalhe nesse respeito mútuo entre nós, e a meditação, ela vai estar disponível também no aplicativo, na plataforma, para vocês fazerem essa conexão. Eu sugiro que vocês consagrem e ouçam a meditação, né, sentem-se realmente para ouvir, né, para se conectar, façam essa preparação do ambiente para vocês fazerem essa conexão bacana. Vou colocar ali também. A oração também, ela pode também ser ouvida, né, o áudio da oração pode ser colocada, por exemplo, até na ritualística, né, quando vocês forem fazer, e ao longo do tempo a gente percebe que a gente vai se familiarizando, né, com a oração a Deus, por exemplo, e vai fortalecendo essa conexão também. Às vezes a gente acaba até decorando mesmo. É uma oração fácil, né? Ela é fácil de ser lida, ela é fácil de ser decorada. Então, para o dia de hoje, né, a nossa aula é breve, mas espero que vocês tenham aproveitado, né, que vocês possam aproveitar esse conteúdo, essa aula, o dia de hoje, e se permitir se conectar, permitir trabalhar essas conexões, as conexões internas, a conexão com a nossa guardiã interior, é realmente o encontro, né, com a nossa própria essência, né, nós que somos em essência, que estamos ali dentro de nós mesmos, né, é que vamos guiar o nosso próprio caminho. Então, se despertar, né, é realmente receber, né, como que eu posso dizer? Esse aval, né, receber esse aval para se guardinar, né, para se guiar dentro do nosso próprio caminho, né, com integridade, né, com muita força, né, que a gente possa criar essas forças de se guiar, né, de caminhar com as nossas próprias pernas. Então, é importante que a gente faça esses processos para a gente reconhecer também que nós somos a nossa própria potência, e nós habitamos, né, a nossa própria luz, a nossa própria essência, né, assim como também habitam as nossas próprias sombras, e para isso a gente faz esse processo de despertar a nossa guardiã interior para que a gente possa iluminar essas sombras, iluminar realmente essas questões que precisam de luz dentro de nós, né, então conforme a gente vai buscando quem nós somos, em essência, buscando, né, a conexão com o nosso interior, a gente vai descobrindo realmente quem nós somos de fato, quem nós queremos nos tornar, né, nós somos essa pessoa hoje, mas nós podemos nos tornar pessoas diferentes também, e se esse é o seu propósito também, é um caminho muito especial trabalhar com a medicina, né, trabalhando tanto diariamente, tanto também quanto no servir dessa medicina, né, de buscar conexões que a gente vá, né, levar para outras pessoas, assim também a gente aprende, quando a gente se propõe, né, de certa forma, a passar para frente o que a gente sabe, muito mais a gente aprende, né, do que ensina, eu acredito. É algo que eu tenho experienciado muito, eu estou aprendendo tanto, tentando passar para frente o que eu venho aprendendo, então vai chegando cada vez mais, né, porque realmente a gente se torna um canal para levar para frente, vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo cada vez mais dentro desse processo, despertando o nosso interior, nossa essência, quem nós somos, descobrindo, né, quem nós já somos agora, quem nós queremos nos tornar, e realizar dentro desse mundo, desse propósito. Então, a aula de hoje é essa, que vocês possam realmente se conectar, sentir essas conexões, e transbordar, né, levar para o mundo tudo isso que vocês têm de mais maravilhoso dentro de cada um de vocês.
E é isso. Arro, gratidão.